Olá, bom dia, bem-vindos ao meu canal, aqui é a Carla Elisa. Estou aqui bem cedinho hoje para falar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quero mostrar já uma Bíblia que eu ganhei, essa aqui, ó, do Hernandes Dias Lopes. É uma Bíblia de estudo, Bíblia da Mulher Extraordinária, e ela tem 364 devocionais. E a linguagem é King James. Eu tinha visto essa Bíblia e não tinha colocado no meu carrinho, porque eu não estava com vontade de comprar nenhuma Bíblia. Mas eu comprei um livro novo que o Luciano Subirá lançou. Mas quando chegou, não chegou o livro, chegou essa Bíblia. Entrei em contato com o vendedor para pagar a diferença, porque depois eu tinha aberto, né? Não consegui ficar sem abrir o pacote. Ainda mais que era uma Bíblia, sou apaixonada. E aí tô começando a leitura inicial desde Gênesis com ela. Então, vou falar hoje sobre a voz. E mais especificamente, né, sobre a voz de Deus. Então, a leitura do versículo vai ser Gênesis 27 e 22. Que diz assim: E Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, e este o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E já tinha passado inúmeras vezes por esse versículo, mas nesse dia foi diferente, né? A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Então aqui em Gênesis 27, está acontecendo que Rebeca e Jacó estão enganando Isaac, né? Porque a bênção da primogenitura seria sobre Esaú. Mas Rebeca quis que essa bênção caísse sobre Jacó. Tem todo um contexto por trás, né? Mas o que eu me atentei foi que eles disfarçaram a pele de Jacó, porque de Esaú era peludo. Então eles disfarçaram, colocaram pelos de animais sobre o pescoço e as mãos. Jacó usou a roupa de Esaú, então era a roupa que tinha o cheiro de Esaú, também disfarçou. Mas não conseguiram disfarçar a voz. Então a voz é algo muito pessoal, né? Cada um tem a sua, cada um tem o seu timbre, e não adianta tentar disfarçar, né? Acho que faz muito parte da nossa identidade. Aquilo que a gente é, mais cedo ou mais tarde, né, vai vir para fora. Então nós somos reconhecidos pela nossa voz. Eu lembro que um tempo atrás, quando a gente atendia mais ligações, né? Então quando você ia falar com alguém, você já reconhecia pela voz. Ou se era uma pessoa estranha, você dizia: não estou reconhecendo essa voz. Então a gente tem vozes conhecidas e vozes desconhecidas. Quem anda junto com a gente, quem está sempre perto, é uma voz conhecida, né? Mas quem a gente não conhece, não anda junto, a gente não conhece essa voz. Também as nossas emoções podem alterar nossa voz. Estou gravando agora bem cedinho, é 6 horas da manhã. Falei: Deus, não estou conseguindo gravar nenhum vídeo. Se o Senhor quiser que eu grave, me acorde amanhã às 5. Vai dar tempo de eu me arrumar antes de ir para o trabalho. E adivinha, acordei 4h59. E eu tinha ministrado essa palavra ontem na igreja. Então eu falei: não adianta a gente só falar, tem que praticar, né? Tem que obedecer. E aí, com aquela vontade de ficar na cama, eu levantei. Então por isso minha voz tá bem baixa, porque tá todo mundo dormindo aqui em casa também. Então algumas reações quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando o Senhor nos chama, nós podemos de repente nos esconder, como Adão e Eva, né? Lá no jardim, tá em Gênesis 3. Depois da queda, depois deles terem comido o fruto proibido, eles foram, na viração do dia, né? O Senhor foi conversar com eles, e quando eles ouviram a voz do Senhor, eles temeram e se esconderam. Então, às vezes, por causa da nossa consciência, a gente ouve a voz do Senhor e quer se esconder. Ou então a gente pode ser muito imaturo na fé e não reconhecer a voz do Senhor. Como Samuel, né? Quando o profeta Samuel era uma criança que o Senhor o chamou. Tá lá em 1 Samuel 3.
quem quiser ler. Mas o Senhor chamou Samuel, e Samuel não reconhecia a voz do Senhor. Então ele achava que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. Samuel, Samuel. Aí ele corria lá para o sacerdote, estou aqui. O sacerdote falava, não fui eu que te chamei. E na terceira vez que isso aconteceu, Eli entendeu que era o Senhor chamando Samuel. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Depois ele passou a conhecer, né? E obedecer e se tornou um grande homem de Deus. Podemos também querer fugir da voz de Deus, como o profeta Jonas, que está lá no capítulo 1 de Jonas. Que o Senhor chamou Jonas para ir para uma cidade, para Nínive, pregar o arrependimento. E Jonas se recusou. Ele fugiu, né? Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Porque ele não queria pregar, porque ele sabia que o Senhor era muito bondoso, misericordioso. E aquele povo ele era muito, muito mau. E esse povo se arrependeu depois que ele foi pregar, né? Sabemos da história, que ele foi engolido pelo grande peixe. E aquele povo realmente se arrependeu. Então, às vezes, a gente quer fugir da voz de Deus. A gente sabe qual é a vontade dele, conhece a voz dele, mas a gente tenta de tudo para fugir. Ou então, a gente pode fazer como Zacarias, o pai de João Batista. A gente pode ouvir a voz do Senhor, mas aquilo parece tão impossível e a gente não acredita. Nossa incredulidade nos faz ficar sem voz. Aquilo que o Senhor promete para nós, se a gente passa a desacreditar, né? Desconfiar da bondade do Senhor, da soberania dele, a gente fica sem voz. Ou a gente pode não querer ouvir e ignorar, como o profeta Balaão. E às vezes, Deus usa pessoas inesperadas ali em Balaão para exortar esse profeta. Vou falar as referências bíblicas e vocês pesquisam, quem não conhece a história. Tem Números 22, que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, porque ele estava em desacordo com a vontade do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente ignora, escolhe não ouvir. Na ministração eu falei também sobre as maneiras que Deus fala. Então, Deus pode falar conosco de modo audível, né? Não tive esse privilégio, mas eu sei que há pessoas que têm. Deus pode falar conosco, e a maioria das vezes, eu arriscaria dizer 95%, através da sua palavra. Coloca um louvor, vai fazer teu devocional. E quando você está ali, o Senhor vai falar. Muitas e muitas e muitas vezes o Senhor falou comigo através da tua palavra. Às vezes ele fala através de um louvor, ele vai falar através do Espírito Santo, né? No nosso coração, você vai ver aquela voz mansinha, suave. Ele pode falar através do teu testemunho interior, que você tem aquela impressão, aquela coisa, não é para eu fazer, não é para ir lá. É uma impressão, né, do Espírito. Mas o que importa é qual é a nossa reação quando nós ouvimos a voz do Senhor. Lá em Hebreus 3,15 vai falar: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na tentação, como fez o povo de Israel, que o Senhor falava, advertia e eles endureciam o coração. Que eles têm algumas pessoas que ouviram e que não ouviram a voz do Senhor. Como Saul, que foi obediente, começou bem, mas depois ele preferiu ouvir a voz do povo. Ele preferiu agradar a multidão do que agradar o Senhor. Como o profeta Eli, esse que eu estava falando de Samuel, o profeta Eli tinha sua casa toda fora de ordem. Seus filhos eram sacerdotes, mas eram sacerdotes não tementes ao Senhor. Não faziam as coisas do agrado do Senhor. Desprezavam a oferta, o serviço que eles estavam fazendo no templo. Foram pessoas que tiveram finais que não foram bons, né? Que não foi de sucesso. E pessoas que ouviram o Senhor, que tiveram sucesso, eu coloquei aqui Abraão, Samuel, a Maria, mãe de Jesus, né? Ouviu a voz do Senhor e atentamente atendeu. Davi,
Então, o fato é que vamos ouvir a voz do Senhor. E também há outras vozes que querem falar conosco. Como lá no jardim, Adão e Eva ouviram a voz da serpente. Então, às vezes, Satanás levanta pessoas, né? Para nos entristecer, nos amedrontar, colocar dúvida no nosso coração. E essas vozes a gente não pode ouvir. Eu gosto muito daquela canção Diz, que é a Gabriela Rocha que canta. Estava pesquisando a história dela. E a Lauren, alguma coisa, disse que... Eu li mais ou menos a história, né? E ela era uma garçonete. E de repente, do nada, o Senhor levantou ela como ministra de louvor. E aí ela tava com agendas e com convites e com gravação para fazer. Tava assim, bem atarefada. E essa canção começou a surgir no coração dela, né? Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. E no refrão diz que amado sou sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Então muitas vezes a gente vai ouvir voz do medo, vozes que nos paralisam, vozes que nos dão desespero, né? Que você fica muito alvoroçado. Não vai dar certo, sabe aquela voz da ansiedade? Não é a voz do Senhor. Não é essa voz, nós não podemos ouvir. Para a gente discernir qual é a voz que a gente está ouvindo, a gente precisa pensar que sentimento que essa voz está me produzindo. São sentimentos bons, sentimentos que viriam do Senhor, ou não são esse tipo de sentimentos? Daí a gente vai discernir se é a voz da multidão, da empolgação, da emoção, se é a voz de Satanás, que quer nos paralisar, que quer nos amedrontar, que quer nos ferir, nos magoar. Não veio, às vezes, uma palavra assim, bem seca, que atinge teu coração e você já se entristece? Com certeza não veio de Deus. E precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. É aquela voz que nos dá paz, que nos acalma, que nos confronta. Às vezes dá um medo, mas não é um medo paralisante, é um medo de temor, sabe? Medo de desagradar o Senhor. Então essa é a voz do Pai. Amém? Só queria dividir com vocês essa reflexão e que a gente escolha todos os dias ouvir a voz do Senhor. A pastora Vivi Martinello sempre fala, mais do que você começar bem, você precisa terminar bem. Então muitas pessoas começaram bem, como como Saul. Saul começou bem, mas quando ele parou de escolher ouvir a voz do Senhor, temer o Senhor e temer mais as pessoas do que a Deus, ele se preocupa mais em agradar as pessoas. Ele já perdeu, né? Gosto de pensar também sobre Salomão, um rei tão sábio, mas devido às suas muitas mulheres se corrompeu também. Que a gente não seja infiel, que a gente consiga permanecer fiel, ouvindo a voz do Senhor até o fim. Amém? Vamos encerrar com uma oração esse dia. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, em obediência a ti, Senhor. Me dispus a falar, Senhor. Como Jeremias, quando não fala, ela fica queimando dentro de mim. Aonde, Senhor, chegar a minha voz, que o teu Espírito Santo mova corações, Senhor. Pai, protege nossos ouvidos, que a gente venha calar todas as outras vozes e ouvir só a tua, Senhor. Abre nossos ouvidos espirituais para te ouvir, Senhor. E que o medo não nos paralise, Senhor. Que venhamos concretizar tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém?